A gente tem ali um ponto de destaque, e aí é bom que quando você estiver fazendo a sua leitura, você observe o capítulo 3, verso 15 de Gênesis. Ali a gente tem a primeira promessa messiânica da Bíblia, né? Muitos apontam para esse versículo, Gênesis 3,15, como sendo a primeira promessa messiânica. Então, no capítulo 3 de Gênesis, a gente tem a queda do homem cometendo pecado, e ali já no verso 15 já tem um texto apontando para a pessoa de Jesus Cristo e a forma como ele haveria de agir para redimir toda a raça humana. Interessante, guarde esse versículo aí, Gênesis 3:15. E agora a gente caminha para a sinopse. A gente vai fazer agora uma caminhada bem rápida pelo livro de Gênesis. E aí, se você se sentir à vontade, se você puder, acompanhe aí na sua Bíblia. A ideia, como eu disse, é a gente fazer aquele sobrevoo para quando você estiver fazendo a leitura mais detida, você já perceber que já tem uma ideia, um panorama geral formado na sua cabeça a respeito desse livro. Então a sinopse aqui a gente vai tentar dividir o livro de Gênesis em 3 grandes partes: a história da criação, a história do homem primitivo e a história do povo escolhido. Vamos lá para a história da criação. Então o capítulo 1, do 1 ao 25, do verso 1 ao 25, traz ali a história da criação do universo. Do capítulo 1, 26, até o 31, e do capítulo 2, 18, até o 24, tem o processo de criação do homem. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27, são versículos interessantes porque fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? É um texto aí que traz bastante reflexão para a gente. Parte 2 aí dessa nossa divisão da sinopse, que é a história do homem primitivo. Então a gente já caminhando ali para o capítulo 3 de Gênesis, né? Então o capítulo 3 ele tem a tentação, tem a queda, a personalidade e o caráter daquele que tentou o homem no jardim do Éden, o castigo do pecado e a promessa de um redentor vindouro. Capítulo 3 de Gênesis então traz essa perspectiva. Capítulo 4, a história de Caim e Abel, os 2 irmãos ali, oriundos do relacionamento entre Adão e Eva, né? Então, quando a gente percebe esses 2 personagens, a gente vê ali já a constituição de uma família na concepção que a gente mais conhece, né? Então, tem o pai, tem a mãe, tem os dois filhos ali, e a formação da família. Gênesis trata muito essa questão da família. No capítulo 5, a gente tem a genealogia e a morte dos patriarcas. Capítulo 5. Mais pra frente a gente vai ver que tem um personagem interessante no capítulo 5, que é Enoque, mas a gente vai falar mais a respeito dele. Capítulo 6 até o 8, os eventos relacionados na realidade ao dilúvio. Então Deus percebe que a coisa não estava muito boa e ele enxerga ali na pessoa de Noé alguém com quem ele pudesse estabelecer uma aliança, mas acontece o dilúvio. Capítulo 6 até o 8 de Gênesis. Capítulo 9 tem a efetiva aliança de Deus com Noé através do arco-íris, né? Um sinal aí que Deus estabeleceu com o homem. Interessante até quando a gente... E isso serve para mim, né? Toda vez que eu vejo um evento da natureza como o arco-íris, eu resgato dentro do meu coração que lá no começo, no livro de Gênesis, houve, né, uma aliança feita entre Deus e os homens. Capítulo 10 tem os descendentes de Noé. Aí sim, Sem, Cão e Jafé, né? Tinha trocado lá com os descendentes de Adão e Eva, mas capítulo 10, os descendentes de Noé. E no capítulo 11, para fechar essa segunda parte da sinopse, tem aquele evento relacionado à Torre de Babel, onde a gente tem a criação
de várias línguas, os povos são espalhados pela terra. Então, a Torre de Babel, no capítulo 11. Terceira parte aí da nossa sinopse vai trazer a história do povo escolhido. E aí você vai perceber que é nessa parte que o livro de Gênesis mais concentra as suas energias, né? Então tem aí 39 capítulos, 39 capítulos só tratando da história do povo escolhido por Deus. E começa lá com a vida de Abraão, né? Então você tem logo no capítulo 12 o chamado de Abraão. Capítulo 13 tem a história de Abraão e Ló. Então no capítulo 13 e 14 tem aquelas histórias, né? Inclusive, a esposa de Ló, só para a gente fazer um link, é aquela que na saída de Sodoma e Gomorra, ela acaba olhando para trás e vira uma estátua de sal. Caminhando aqui, capítulo 15 e 17 são as revelações divinas de Deus e as promessas que Deus faz em relação a Abraão, né? Particularmente em relação à promessa de um filho, e que esse filho seria a raiz de uma grande descendência. Então tem aquela conversa de Deus com Abraão e fala para Abraão que ele vai, a sua descendência vai habitar numa terra que é prometida, uma terra que é separada por Deus, para que Abraão e a sua descendência habitassem, que a gente vai perceber, né, ao longo da trajetória bíblica, que é a terra de Canaã, onde fica a cidade de Jerusalém, já se a gente for adotar uma perspectiva mais do Novo Testamento e até dos dias atuais, né, aquela região da Palestina. Caminhando um pouquinho, para a gente não ficar muito concentrado ali na vida de Abraão, tem ali, a partir do capítulo 21, a história de Isaac, né? Então Isaac é fruto da promessa de Deus para com Abraão. Abraão e Sara, a sua esposa, eles têm um problema, porque Sara era uma mulher estéril. Então Abraão vai ter Isaac já muito velho com Sara. Antes disso, Abraão tem um outro filho, né, Ismael, mas o fruto da promessa de Deus com Abraão já na velhice dele, com Sara, e aí nasce Isaac. A partir do capítulo 21 de Gênesis, a gente tem o nascimento de Isaac. Isaac, ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaac, ele se casa com Rebeca, e Rebeca também tem o mesmo problema, mas engravida e nascem esses 2 irmãos, né? Esaú e Jacó. E fato curioso ali dos dois, vocês vão perceber na leitura do livro de Gênesis, é que já ocorre ainda no ventre de Rebeca uma disputa ali pelo direito de primogenitude, né? Que no cenário, ali no contexto dos patriarcas do Antigo Testamento, é algo muito importante. Então, Esaú nasce na frente e agarrado no calcanhar do irmão nasce Jacó. E aí, a partir do verso 27, tem a estratégia, vamos dizer assim, né, jacobiana, que Jacó utilizou para ludibriar o seu irmão Esaú e adquirir o direito de primogenitude. No capítulo 28 tem aquela passagem que Jacó tem uma visão da escada celestial. E no capítulo 37 em diante, aí vai até os 50, a gente tem a história de José. Bom, a ideia era fazer um vídeo enxuto. Eu espero que tenha sido útil para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e que Ele nos abençoe.